Oi meninas, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo, né? Tomara que dê certo, porque eu quero deixar registrado, né? Eu quero deixar registrado aqui a minha história, né? A história da MK, Makecost Comfort Line. E eu vou indo trabalhando. Eu tô com fone, gente, porque eu não consigo usar aqueles. Ai, desculpa, aqueles. Não, na verdade, não dá por causa das pernas. Tô costurando, né? Então, gente, primeiro eu vou falar, né? Eu sou a Marta, sou costureira. Costuro já desde os meus 9 anos, né? Minha mãe que me ensinou. A minha avó já era uma costureira, né? E aí ela ensinou pra minha mãe ensinou pra mim. A gente vai costurando, tá bom? Então, o que acontece? Com 9 anos, acho que meu pai ficou desempregado, né? Aí eu fui. Tô costurando, gente. A minha mãe pegou serviço, sabe? Das pessoas que procuram costureira e leva na casa e busca e tudo. E na época era de chinelo, pra pôr um viés no chinelo, tinha aqueles chinelos de time, né? Então a gente costurava as correias, depois eles terminavam de fazer os ajustes na fábrica, né? Então a gente começou a costurar assim. Foi assim que eu comprei a minha primeira máquina, que eu acho que um desses vídeos aí que a gente fez tem, né? Então, gente, ai, acho que tá balançando. Ai, que dó. Então, gente, aí o que acontece, né? Aí eu fui, comecei a costurar, comprei minha primeira máquina e tal. E foi uma benção, né? Casei. Quando eu casei, eu não tava com serviço, na verdade. Tive meus filhos, né? Eu falava que eu ia ficar com eles, né? Sempre. Até eles começarem no meio período da escola, na verdade, na escolinha, né? Aí, quando eles fossem para a escolinha, eu começaria a procurar serviço, né? Meio período. E não achei, principalmente com criança pequena, não sei se alguém se identifica. Ninguém dá serviço, sabe? Meio período ainda? Não. Criança pequena pode sair e tal. Então, daí eu comecei a falar com a minha mãe: mãe, vamos ver se a gente consegue o serviço. Aí, assim, Deus abençoou, né? A gente conseguiu também serviço desses daí. Já eram umas calças de calça não, era bermuda, de cozinheiro, né? Lá nessa empresa eles faziam doma, fazia aquelas toucas de cozinheiro, né? E era uma coisa bem chique. Então, da mesma forma, o pessoal vinha, deixava o serviço, né? Linha, elástico, tudo cortadinho, a gente só montava. E aí foi assim que a gente começou, a gente comprou nossas máquinas, né? Industrial. Inclusive essa, aquelas outras, tudo assim, né? Com, acho que uns 14, 15 anos. A gente comprou pelo Banco do Povo. Inclusive ainda existe, viu, gente? Se vocês quiserem comprar as máquinas com o Banco do Povo, os juros é bem pouquinho, né? E foi isso. Aí meus filhos foram crescendo, já estudando, o mais velho já estava encerrando o ensino, estava encerrando no 5º ano. Isso aí quando ele foi pro 6º ano, o que acontece? Logo nas primeiras semanas ele foi agredido por um coleguinha, né? E assim, o coleguinha pegou um lápis, né? E enfiou nele assim e puxou para baixo. Ah, eu fiquei muito desesperada, muito desesperada. Comecei a pedir para Deus, né, condição para poder colocar as crianças na escola particular. E o Senhor ouviu nossas orações, trouxe a irmã Leide, né, fazer comum na minha igreja, né? Fazia parte da limpeza. E aí ela perguntou se eu não poderia fazer uns avental para a escola onde ela trabalhava. Eu falei, sim, claro, eu faço, né? Aí a gente foi. Ela veio e trouxe os tecidos, trouxe o modelo, acho que ela trouxe os tecidos. Trouxe o modelo, a gente fez, entregou e foi uma bênção. Logo ela já me apresentou para a diretora, que é a dona da escola, né? E meus filhos foram. E aí eu comecei a fazer serviço, logo comecei a fazer uniforme
E aí eu pedi, né, se a irmã Leite, né, se ela poderia falar com a dona, né, mesmo que eu já conhecia ela, se ela não conseguiria uma bolsa para os meus filhos, né? E aí foi, ela conseguiu a bolsa. A gente conseguiu um desconto, na verdade, não foi bolsa, foi desconto. E aí colocamos as crianças lá, o meu mais velho e o meu mais novo, colocamos, já acho que era já meio do ano, e assim, foi um pouco dificultoso, porque eles não tinham o mesmo conteúdo bem mais avançado, mas graças a Deus, igual eu falei, né, minhas crianças muito inteligentes, então eles pegaram de boa. E foi assim que começou, né, por causa da segurança, né, queria o melhor para eles, foi assim que começou a minha trajetória na parte de uniforme escolar. Faço sim, gente, conserto, reforma, roupa sob medida, só que chega um ponto que a gente precisa decidir se a gente faz uma coisa ou outra, porque o uniforme escolar tem época que não tem mesmo, né? Mas na época de começo de ano e tal, é muito serviço, então não tem como, né, a gente ficar fazendo os concertos. Então eu fiz uma opinião de não pegar mais concerto, né? Então a gente só fica fazendo os uniformes. Então é assim, gente. Aí abri, né? Eu já tinha uma loja, na verdade, já fazia roupa para criança aqui na minha casa mesmo, né? E já era uma loja infantil. Do nada apareceu uma venda de uma loja, né, pra gente comprar lá no centro da cidade, daqui da minha cidade. Aí eu fui com a minha irmã, era uma loja de aviamentos primeiro, né? Fui com a minha irmã, o rapaz só queria à vista, e aí a gente ficou em paz, não deu para comprar, não fechamos o negócio. Mas a gente queria uma coisa assim, né? Que era envolvida a costura ou loja de criança, coisa infantil. Eu e minha irmã que a gente ia comprar juntas, na possibilidade, né? Que a gente tinha. Do nada, do nada apareceu um anúncio de uma loja chamada Clarinha Baby e um valor até alto, né? E a gente foi conversar com o rapaz falou que era tanto, né? E a gente falou, então nós não tem condição nem de dar entrada, então vamos ficar em paz. Ficamos em paz. Viemos embora, ele inclusive até tirou, acho que bloqueou. Não sei que parecia a fotinha dele, depois outros dias ele nem aparecia mais. Então, tipo assim, ele dispensou a gente. E foi isso mesmo. Eu acho que foi bem isso mesmo. Do nada, certa, passou uns dias, ele vem, ligou para Alice, falou que ele estava orando e que Deus revelou para ele que era nossa, lógico, que a gente que tinha que comprar. Né? E realmente a gente deu nossos pulos, conseguimos uma entrada e parcelamos o resto. Né? E aí, quando a gente inaugurou, na verdade, a gente comprou, efetuou e tudo, veio a greve dos caminhoneiros. Gente do céu, misericórdia. A inauguração que era para ser um tanto, não foi, né? E eu fiquei numa situação terrível, né? E aí a gente ficou, tudo que ele falou que era, eu tenho provas para falar que não era aquele faturamento. Eu tenho a contadora que ela me mostrou os números, eu tenho extratos, né? Que não era aquilo que ele tinha falado, não foi aquilo que ele tinha falado. E aí a gente começou a entrar num buraco, num poço sem fundo e fomos até a gente abrir falência. Abrir falência, né? Abrir falência, perdi tudo, né? A loja, as condições, tudo, né? E mudei de ponto, tentando, né, não desistir. Mudei de ponto que o lugar era muito caro e fui para outro ponto. Quando fui para outro ponto, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, né? Falei, agora sim, agora vai dar certo. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí que acabou de tudo mesmo. Ainda tentei abrir um mercadinho, porque só podia abrir mercadinho, mudei de ponto no mesmo local lá. Tinha uma outra sala maior, que já era um mercadinho, eles saíram. E fui batalhando. Fiquei com muito estoque.
Por último, todo o estoque que eu tinha, eu doei para o Rio Grande do Sul, todo, tinha mais de 500 peças, entre calçado, roupa, tinha mais de 500 peças, doei tudo para o Rio Grande do Sul. E o que acontece? Eu já sabia que ele já tinha entrado, não consegui pagar o parcelamento, e eu sabia que ele tinha entrado na justiça. Eu perdi a causa na justiça. Gente, perdi a causa e agora está em trâmite de execução da sentença e eu não tenho de onde tirar, não tenho de onde pagar, eu não tenho mercadoria mais para poder fazer a quitação. Já falei, já tentei fazer acordo, não, eles não aceitam, não, né? A gente fez até uma chamada de vídeo, que na época da primeira vez era pós-pandemia, tinha acabado a pandemia, eu estava bem reduzidinha, não podia fazer ainda audiência no fórum nem nada, e a primeira vez não foi feito, aí tá, mesmo assim perdi a causa. Aí, tô aí, tô esperando a execução da sentença, não tenho onde pagar, não tenho como pagar, não tenho nada, assim, a não ser o meu serviço que eu tenho aqui, que eu moro aqui. E assim, aí ele começou a falar que eu tinha loja, eu não tenho loja, que eu tinha a confecção eu tenho para o meu sustento, meu marido tem uma oficina mecânica também para o nosso sustento, e como a gente não é desonesto, então, quer dizer, o que entra é exatamente, a gente no final não usa com a fé, né? E aí o que acontece? Aí começou a falar que eu tenho um monte de coisa e tenho capacidade. Bom, eu vou só esperar a execução da dívida, porque eu não tenho como pagar, eu não tenho da onde tirar, né? Então, assim, mas eu não desisto, eu não quero desistir, eu não quero entregar os pontos, né? A gente não pode ser assim, a gente serve a Deus, a gente tem que crer que isso é uma prova que eu entrei. Na verdade, é uma coisa de negócio, dois eventos muito grandes, que acabou com o Brasil, que na verdade o último acabou com o mundo, foi mais de 7 milhões de pessoas mortas, né? Eu tenho que dar graças a Deus que eu tô viva, que meus filhos tá bem, que tá todo mundo bem, e eu vou atrás e vou conseguir, né? Porque Deus está no nosso barco. Isso aí é uma aprovação, uma coisa que Deus coloca na nossa vida essas coisas para quê? Para a gente saber que tipo de pessoas que existe, né? Porque essa pessoa, ela se diz pastor também de uma igreja, sabe? Ela foi, na verdade, com o intuito de vender a loja e criar uma igreja. Ele criou uma igreja, entendeu? A família dele, né? Amém que fala de Deus, só que, assim, desse jeito é errado. Eu creio que é errado. Mas eu vou esperar a justiça de Deus. A justiça de Deus vai fazer na minha vida, né? Aí abri falência da loja, né? Entreguei, vendi todas as coisas, abri falência da loja, né? Perdi a causa, né? Mas mesmo assim, o que eu quero fazer? Eu ainda tenho sonho. Eu tenho sonho de pagar tudo que eu devo. Eu tenho o sonho de dar a volta por cima. Eu tenho o sonho de ver meus netinhos. Eu tenho sonho de muita coisa. Eu tenho sonho de treinar pessoas para poder costurar. Porque da mesma situação que eu tinha, quando eu tinha com os meus filhos pequenos, eu tenho certeza que tem muita mãe que está precisando. Eu tenho certeza que tem senhoras que não acham uma costureira para trocar um botão, né? Igual eu falei, eu tive que fazer essa opção, eu poderia fazer, só que daí ia atrasar o meu lado de coisa, só que eu consigo ensinar. Então eu tô com esse projeto de fazer uma não é escola, né? É tipo um curso ou um treinamento, né? Para pessoas, para senhoras, para jovens, para as mães novas que tenha vontade de fazer aprender a costura, né? Montar o seu próprio ateliêzinho ou mesmo um espacinho para fazer uma barra para a sua vizinha e tal e ir ganhando seu dinheirinho. Porque todo mundo precisa de costureira, gente. Todo mundo, ainda mais com esse nível de peças que tem por aí, que você compra, já abre tudo, então todo mundo precisa de costureira. Então, se você tem vontade de ser uma costureira, eu consigo te dar um treinamento, tá bom? Eu tô com fone, gente, para não ter ruído, eu não consigo usar o microfone, tá? Mas a gente vai se adaptando. Tomara que dê certo, que fica bom. Aí os planos futuros, né, que eu falei para vocês, né? É isso, fazer um treinamento, um curso, né, para costura, para ajudar, né?
E outra coisa que é do meu desejo mesmo de verdade, que é montar, além das coisas de criança, né? Roupa de criança, que é o que eu gosto muito de fazer, eu quero fazer uma moda fitness evangélica, né? A gente já tem o plano da MK Leg, saia leg, que é aquela sainha com a leg, né? Que é até o pé. A MK saia shorts, né? MK que eu falo, da McCosh, né? A MK Baby Look, para poder fazer uma caminhada, uma academia. A MK Moda Praia. Na verdade, moda praia que eu falo, é um vestidinho, é um macaquinho, né? Aquelas camisetas UV de manga longa. A gente tá com esses planos, né? A MK vestido fitness, sabe aqueles vestidinhos que já tem o shortinho? São separados, mas que compõem. Então é isso, a gente quer fazer a MK Moda Fitness Evangélica. Então é isso, gente. Olha, já tenho quase 17 minutos. Provavelmente vou editar alguma coisinha, mas tá aí, nossos planos. E se Deus quiser vai dar certo e a gente vai dar a volta por cima. E aí, quem tiver interesse de fazer o meu treinamento, eu vou deixar um link do grupo do curso. Quem aqui no. Eu vou postar isso no YouTube, porque ficou muito grande. Só vou deixar um chamativo no Instagram, mas vou deixar o link no YouTube. Vê direitinho, ouve a minha história. E aí a gente vai conversando. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, quem tiver interesse. Entra lá, aguarda. A gente está montando, não tenho valores, não tenho dias, mas já está quase. Quer dizer, está no forninho. Então, creio eu que em 2, 3 meses a gente já tem. Assim, mas eu preciso saber quem tem interesse, porque senão a gente tem que dar um passo conforme o que a gente tem de público, né? Então é isso, tá bom, gente? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Eu peço muito que ore a Deus por mim, pela minha situação. Um dia darei a volta por cima e vocês vão ser as minhas testemunhas, que a MK vai se levantar. McCosh Comfort Line, gente, MK McCosh Comfort Line. O que acontece? É uma roupa confortável, mecânico-costureira. Meu esposo é mecânico e eu sou costureira. Para não ficar 2C, eu coloquei um K, né? E pegou. Mandei fazer etiqueta, amei. E hoje, graças a Deus, principalmente das escolas, tem muita criança que está usando as nossas roupas. E graças a Deus não tenho reclamação, não tenho. Não me vieram com feedback mal, sabe? Até então não. Pode ser que alguém teve algum problema, mas não me falaram nada. Então, também peço que se alguém tá vendo e teve algum problema, fala comigo, tá bom? Que quanto melhor a gente fazer, mais satisfeito todo mundo fica. Inclusive eu, tá bom? Então vamos lá, vamos para cima, ora a Deus por nós e a gente vai estar sempre junto, tá bom? Deus abençoe, ficam todos com Deus. Beijo.